Boa noite, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa semana. Nós estamos vendo sobre 7 coisas que podem roubar a sua alegria. Estamos com textos e estudos baseados no livro da nossa irmã Joyce Maia e também do nosso irmão em Cristo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que tem... fala, que fez o livro, não é? Ladrões da Alegria, né? Ladrões da Nossa Alegria. E estamos baseados no livro da nossa irmã Joyce. Ela vai falar hoje, e o tema principal é sobre complicação, descomplicar, pessoas complicadas. Então ela fala da bênção que é a pessoa descomplicar as coisas, ser pessoa descomplicada. Ela disse que ela era muito complicada, dava nó nas coisas e dificultava a solução e criava problemas por causa da sua dificuldade em simplificar e resolver as coisas, né? Então é o tema do livro. Mas nessa noite nós queremos embarcar, pegar o navio lá com o Hernandes Dias Lopes, né? Que é um outro assunto do livro dele, que é bem interessante, né, e que eu acho que é mais apropriado para nós nessa noite e que nos dá essa oportunidade. Nós estamos vendo nesses dois livros também algumas bíblias de estudo, Rota 66, Rota 66 e outros materiais mais que nós buscamos para trazer isso para os irmãos nessa noite. Mas estamos com base, né, hoje nós temos um capítulo do livro do nosso irmão Hernandes Dias Lopes, que é muito interessante. E a adaptação, claro, do seu amigo pastor aqui, que está fazendo a adaptação para nós, para a nossa realidade aqui, né? Então, o assunto principal de hoje, que nós queremos enfocar, é pessoas, tá? Então, irmãos, pessoas, o que, pastor? Pessoas podem roubar? É justamente isso. Pessoas, elas podem ser usadas e elas mesmas podem querer e tentar roubar a nossa alegria, né? É claro, isso é uma coisa interessante. É interessante a gente entender que as pessoas, elas nos fazem chorar muito mais e ficarmos muito mais tristes do que circunstâncias da vida. Então, no nosso relacionamento interpessoal, nós ficamos mais tristes do que muitas coisas que acontecem na nossa vida. As pessoas nos fazem chorar muito mais do que as circunstâncias da vida. Não é interessante isso? Então, nós passamos, às vezes, por situações difíceis na nossa vida, né? Por isso, por aquilo, mas as pessoas, elas às vezes nos atingem de uma forma mais direta do que as circunstâncias da vida. Olha, e é interessante nós observarmos, né, que houve um problema também, estava havendo um problema lá na igreja, e Paulo mostra isso na carta de Paulo aos Filipenses, né? Estava havendo um problema e Paulo estava exortando as pessoas, falando para que elas pudessem ter um convívio salutar e orientando como elas deviam agir nesse relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal, pessoa a pessoa, irmãos, é fundamental para que nós tenhamos uma vida alegre na presença de Deus. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses foi escrito mais ou menos no ano 60, né? O apóstolo Paulo, ele adverte, né? Essa é uma carta para a igreja. É interessante que na igreja, dentro da própria igreja, muitas vezes nós somos feridos e muitas vezes nós ferimos, né? Algumas vezes sem querer, outras vezes querendo. Algumas vezes porque nós somos o pivô e outras vezes porque nós somos usados para atingir alvo de outras pessoas. E essas coisas, elas, tanto uma como a outra, ou as duas juntas, elas vêm para tirar a nossa paz, mas o Senhor está comigo, está com você, e a gente vai vencer, né, nessas situações. E ele fala para a igreja, né, fala mais para os irmãos, diz lá, capítulo 2, versículo 3.
nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo, né? Cada um não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, não haja por vanglória, né? Não haja por partidarismo, né? Não haja, tenha em vista o seu irmão, né? Que haja uma recíproca, irmão. Olha, cuidado quando você for fazer uma coisa, veja quem você vai atingir, o que você não vai atingir, se prepare e veja se você não está indo ao encontro do irmão, não está ferindo o irmão. Muitas vezes nas nossas vidas nós até para não causar prejuízos, nem para ferir os irmãos, a gente tem que deixar aí mudar coisas, fazer coisas diferentes, né? Até tirar para que aquele irmãozinho, aquele até que é mais fraco, que não entende, né? Ele não seja, que ele não fique desanimado, desmotivado. Nós temos uma gama de irmãos, muitos irmãos desmotivados que saem de dentro das igrejas por certas atitudes, né? E a gente tem que ter esse cuidado para que nós não sejamos esse canal, né, de machucar o nosso irmão. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: não faça nada, quando fizer as coisas, não façam por partidarismo. E ele está falando de uma forma geral, e nós estamos falando aqui de uma forma geral, que muitas vezes, irmãos, nós às vezes buscamos o nosso próprio interesses em detrimento dos interesses daquelas pessoas. Isso aqui também serve para a liderança, para nós líderes, né? Por exemplo, eu não posso fazer algo, nem estar aqui fazendo, usando os irmãos para meu benefício próprio, né? Isso não seria uma coisa justa, nem diante dos homens, nem diante de Deus, não é isso? Então, os meus atos, as minhas atitudes, elas têm que ser pensadas e repensadas, para que nós não sejamos feitos uma dinamite, que quando explode, ela joga estilhaços para tudo que é lado e prejudica muita gente. Então, muitas pessoas são prejudicadas pela explosão dessas dinamites loucas que muitas vezes elas são lançadas. Eu não sei se você está nessa situação, né, se você foi atingido, mas se você foi pela igreja, né, que a gente, vamos falar do antídoto daqui a pouco, mas que você tenha bom ano e perdoe, porque muitas vezes as coisas não são feitas propositais, né? Como eu falei anterior, muitas vezes nós somos usados e muitas vezes nós usamos, e muitas vezes nós vamos por conta própria mesmo. Mas, queridos, há esse cuidado especial, não agir na igreja por vanglória. Eu estou aqui, os holofotes estão sobre mim, eu gostaria que estivesse e tal, né? E lá vai, e às vezes usa os irmãos, né? A gente vê isso muito na mídia lá fora, né? Na grande mídia, né? A gente vê como se usa, né, os irmãos para servir de holofote para os alvos particulares de cada um. Então esse aí não é o caminho, isso aí traz problemas, fere, né? As pessoas notam que a gente está agindo dessa forma, né? Sabem que eu estou agindo, por qual interesse eu estou agindo, que não tem ninguém doido nem besta, e a gente vai leva. Então o apóstolo fala, diz esse cuidado da igreja, para a gente ter cuidado para não machucar o outro, né? E sempre buscar os interesses coletivos um dos outros, tá bom? Esse é o desejo, né? A gente viu nos temperamentos sobre o egocentrismo, né? Que as pessoas são egocêntricas muitas vezes, elas se tornam, né? Elas querem tudo para si, esquecem de tudo, das coisas, esquecem dos irmãozinhos, esquecem dos familiares, esquecem dos amigos, esquecem de tudo para atingir seu alvo, seu holofote. Está com o holofote voltado para si. Então cuidado, que não é por aí, o caminho é inverso. A soberba é o princípio da queda, está lá em 1 Pedro 5,5, né? A soberba, a gente achar que... Então lá vai.
Então vamos ter esse cuidado para que a gente não entre nessa e que a gente não fira os nossos irmãozinhos, né, em Cristo Jesus. Outra coisa, irmãos, outro relacionamento pessoal, algo que tem trazido e tirado alegria, por exemplo, os relacionamentos conjugais, né? Casamento. Casamento é algo que muitas vezes tira a alegria, tem tirado a alegria de muita gente, né? Quantas pessoas não casaram, né? Namoraram, noivaram, aquela expectativa de que aquilo ia ser a coisa que ia modificar a sua vida para melhor, que ia transformar, que ia trazer algo maravilhoso. E quando começam os dias do casamento, casa, vai para casa, lua de mel, e passa o período, passa um tempo, aí as coisas começam a esfriar, começam a dar errado, começam a não ser aquilo que um ou outro imaginava, e aquilo ali ele traz um prejuízo tremendo. Então, casamento é algo muito sério, algo que se deve cuidar, algo que se deve estudar, que se deve orar, que se deve buscar antes de se contrair, antes de casar, antes de ir para estar com aquela pessoa para o resto da vida. É algo que tem que ser visto, é algo que tem que ser pensado, porque às vezes, irmãos, o divórcio, esse rompimento é algo terrível. Causa problema, tristeza para filho, para toda a família. Então, nós temos hoje os relacionamentos conjugais, eles têm trazido nesse relacionamento aí muitos problemas, muitas dificuldades e muita tristeza. Então vamos cuidar do nosso relacionamento, do nosso casamento, orar pelo nosso casamento. Outra coisa que nós temos que trabalhar também é o nosso relacionamento com os nossos filhos. Quantos pais hoje não estão tristes porque tiveram um problema ou estão tendo um problema no relacionamento pai e filho, né? Os pais tristes com o filho e também pode ser o inverso, os filhos tristes com o pai. Isso porque esse relacionamento ele não tem sido cuidado de forma adequada. Então ele não tem sido regado pelo amor, pela compaixão, pela benignidade. E isso tem causado feridas terríveis. É como o pastor Hernando Dias Lopes falou, né? É como o estilhaço de uma dinamite, né? Quando há um divórcio, ele vai, bum, o estilhaço, as partes da dinamite, eles vão atingindo as pessoas e ferindo, né? Então é muito importante, também a gente entender essa visão sistêmica da família. Foi algo que me ajudou muito, né? Foi entender a família como um sistema. O meu problema é o do meu filho, o problema do meu filho é o meu problema. Nós não temos ninguém fazendo carreira solo na relação pais e filhos e marido e mulher. Não existe essa carreira solo. Nós estamos juntos, nós estamos naquela mesma embarcação, nós estamos ali juntos, nós estamos caminhando, remando, cada um ajudando o outro a remar, remando junto, para que possa chegar no porto seguro. Então é assim, mas quando há uma diferença, um descontrole nessa área, as coisas se complicam. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, né, para que isso aí não afete a nossa alegria, tá? Então vamos trabalhar, vamos ver o que é que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, o que é que eu não estou vendo, que eu preciso ver e não estou vendo, o que é que eu não estou observando de forma correta, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso rever no meu relacionamento familiar. E isso tá. Outra situação também, irmãos, que nós queremos comentar nesta noite, por exemplo, o relacionamento que afeta muitas pessoas e tem muitas pessoas feridas, é no relacionamento interpessoal, né, naquela questão das amizades, né? Então, pessoas que hoje elas estão tristes, elas foram feridas
gravemente nos seus relacionamentos de amizade, porque ou muitas vezes a pessoa mesmo provocou, ou porque a outra pessoa provocou, ou porque teve influência de terceiros e assim vai. E nesse relacionamento há uma ruptura, né? Há um rompimento desse relacionamento. Isso traz para quem, né? Eu estou falando aqui para quem? Para quem valoriza realmente as amizades, né? Aí há uma tristeza, né? Muitas vezes, e até o temperamento da pessoa, a pessoa não valoriza muito as amizades, mas tem pessoas que valorizam a amizade, levam a amizade a sério, né? Então, eu sou seu amigo, você é meu amigo, estamos juntos, né? Então, você não vai pegar um bonde contrário meu para ir, ou vou pegar contrário seu para encontrar você, porque você é meu amigo, né? Então, esses relacionamentos, eles também trazem feridas quando rompidos, e às vezes desnecessariamente, sem ter nem para quê. Mas acontece, né? Acontece, às vezes as pessoas escolhem caminhos na vida que vão trazer prejuízo para elas mais na frente. Mas isso tem marcado e tem deixado pessoas tristes. Nós temos muitas pessoas tristes, né, por amizades que foram desfeitas, relacionamentos, né? É importante, o que é que nós podemos fazer? É importante que nós possamos averiguar e fazer uma autoanálise, né? O porquê aconteceu, o que foi que houve, como houve, qual a minha porcentagem de culpa nessa história, qual a porcentagem de culpa da pessoa que era minha amiga, meu amigo, né? Isso acontece muito, não é? Mas há pessoas assim, fragilizadas e feridas, infelizmente, isso tem tirado a tristeza, tem tirado a alegria e trazido tristeza para muita gente. Mas eu quero dizer a você hoje algo que é importantíssimo e um antídoto para essa situação, que chama-se perdão. Perdão. Nós temos que buscar do Senhor perdão, para força no Senhor, para que nós possamos perdoar as pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 em diante. Diz assim: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Crê, né? Você ora com fé e crê que vai receber. Aí o versículo 26 diz assim: mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Não vos perdoará as vossas ofensas. Então, a chave, o antídoto para a gente recuperar essa alegria perdida, quer seja num relacionamento de igreja, de irmãos, que é todo mundo diferente, são cabeças, né, que vem, vai e vai para lá, diferentes, estão ali unidos. Se não houver essa disposição de perdão, está complicado. Se no nosso relacionamento familiar não houver perdão, também a situação fica difícil recuperar esta plenitude, a plenitude desta alegria. Se não buscarmos as nossas amizades, nosso relacionamento, não tivermos, por exemplo, a disposição de, às vezes até com razão, às vezes temos razão, às vezes podemos agir de uma forma, né, enérgica tal, mas nós não vamos agir. Por quê? Porque nós vamos preservar primeiro a amizade e perdoar. Aí a gente perdoa, esquece, pagou aí, né? Mas se não houver isso, queridos, se não nós não buscarmos
esse desejo no nosso coração de perdoar. É interessante a gente entender que o seu perdão é seu. É você quem vai perdoar. Então, você é quem perdoa. Tá? Então, o perdão é seu. Não é Deus que vai perdoar a pessoa por você, não. É a gente de tudo. Nossa, nós vamos perdoar. Então, o perdão é a chave, é o antídoto para as feridas que as pessoas, inconscientemente às vezes conscientemente, às vezes usando outras pessoas e às vezes sendo usadas por outras pessoas. Elas muitas vezes nos atingem e causam feridas. Agora, essas feridas precisam ser tratadas. O perdão precisa ser exercitado. E o seu perdão, meu amigo, minha amiga, é seu. Você é quem vai ter que liberar esse perdão. Nós é que vamos ter que liberar esse perdão, né? Então, qual o caminho que nós vamos escolher? O que é que a gente quer, né? A Bíblia fala muitas vezes que o não perdoar, ele atinge o nosso emocional, atinge o nosso físico e atinge o nosso espiritual. Então é algo terrível, mas o perdão, ele restaura, ele renova. E se nós amarmos, tivermos aquele amor verdadeiro de Deus no nosso coração, perdoar não é fácil, mas nunca é impossível. Sempre é possível perdoar. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ter perdão e colocar amor no nosso coração. Que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite na presença de Deus.